Boa noite a todos. É com muita alegria que nós podemos retornar mais uma vez aqui a esta casa, ao Allan Kardec, para que possamos trazer a mensagem da noite. Como faz tempo que eu não venho, eu vou esclarecer que as músicas fazem parte do tema. As letras estão inseridas no contexto da palestra. A questão 625 do Livro dos Espíritos nos ensinam que Jesus é o ser mais perfeito que já habitou esse nosso planeta Terra. Nosso guia e modelo. Mas será que Jesus é mesmo nosso guia e modelo? Ou será que nós estamos adotando outros guias, outros modelos, e em razão disso, estamos nos afastando da família, dos amigos, para defender a ideia desses nossos guias, desses nossos modelos? Ou será que Jesus é mesmo o nosso guia e modelo? Porque se Jesus não for nosso guia e modelo, de nada nos adiantará o Evangelho de Jesus. Sede perfeitos, como vosso Pai Celestial. O que será que Jesus, o nosso modelo e guia, queria nos dizer com esta frase? Primeiramente, que todos nós, sem nenhuma exceção, somos todos imperfeitos. Mas também queria dizer que essa nossa imperfeição tem prazo de validade. Essa nossa imperfeição é temporária. E o tempo que nós levaremos permanecendo nessa imperfeição depende de cada um de nós. E a doutrina espírita nos ensina que todos nós fomos criados para a perfeição e para a felicidade. Entretanto, para que nós possamos ser felizes, para que nós possamos atingir essa perfeição relativa, é necessário, sobretudo, cumprirmos a lei divina ou natural. Porque, meus irmãos, a lei divina ou natural é a única verdadeira para a felicidade do homem. Porque ela contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma. Indica-lhe o que você deve fazer e o que você deve deixar de fazer. E nós só nos tornamos pessoas infelizes quando nos afastamos das leis divinas. Eu costumo dizer sempre assim, nós temos que ser obedientes, né? Que nem quando a gente era mais menino, que desobedecia, que acontecia, levava chinelada, né, Valentim? Agora, hoje não pode mais, né? Então, quanto maior a obediência às leis divinas, maior a nossa felicidade. Quanto maior a desobediência, maior o nosso sofrimento. Com a bênção da vida, Deus nos dá com infinito amor um momento em que é possível ver o que se fazer para não sofrer. É só compreender, pensar e agir em tudo que puder para ser feliz. Pensamos que esse momento não existe em nós. O engano é não crer na força interior, onde o poder querer
nos livra da dor. Tente uma vez mais e serás capaz de, com muito amor, a vida melhorar. A felicidade nos traz alegria, e essa alegria irradia o amor. Vamos buscar nosso sonho alcançar e não esquecer de conquistar a felicidade e a paz, e não esquecer de conquistar a felicidade e a paz. Outro aspecto bastante importante nessa nossa busca da perfeição é acreditarmos na existência de Deus, mas não nesse Deus que os homens criaram, não nesse Deus que as religiões criaram, de acordo com a conveniência de cada um. Precisamos acreditar nesse Deus que nos criou, no Deus Criador, no Deus Criador do universo. Porque, meus irmãos, a existência de Deus é o princípio fundamental da doutrina espírita e de todas as outras religiões. Se nós tivermos a convicção da existência desse Deus Criador, nossa evolução moral se tornará muito mais fácil. Porque todo aquele que ainda não acredita em Deus não encontra motivos para essa transformação moral tão necessária para a conquista da nossa perfeição relativa. Todo aquele que ainda não acredita em Deus não consegue perceber que a vida é uma oportunidade que nós recebemos de Deus Pai Todo-Poderoso para poder melhorar as nossas escolhas. Porque é por intermédio das nossas escolhas que nós iremos construir a nossa vida futura. É por esse motivo que nós podemos dizer, então, que para que possamos ser seres humanos de bem, teremos, sobretudo, que melhorarmos as nossas escolhas. Voltaire, um cientista francês, uma ocasião em Paris, em uma de suas conferências, fez a seguinte pergunta ao público que lhe assistia: vocês sabem o que é uma pessoa imbecil? E o público, meus irmãos, olhou para ele com aquela cara, mas não é com cara de imbecil, hein, gente? Com cara de quem não sabia a resposta. Então ele mesmo considerou: imbecil é todo aquele que faz as coisas sempre da mesma maneira, na expectativa de obter um resultado diferente. O que nós podemos concluir com isso? Que todo aquele que quiser ter na vida alguma coisa que nunca teve, vai ter que fazer alguma coisa que nunca fez. Porque se continuar fazendo as coisas que sempre fez, vai continuar tendo as coisas que sempre teve. Doutrina maravilhosa, portal do amor, guiaste um aprendiz como eu, se estive perdido,
encontrei. Se estive cego, hoje enxergo a Deus. Irmãos, esta canção reflete minha fé nas realizações divinas, na força do amor, na luz do meu Senhor. Jesus, poder consolador. E ao chegar o grande dia, bem junto ao Pai, brilharemos tal como brilha o sol. Louvaremos cantando ao bom Deus a uma só voz, e jamais nos sentiremos só. Doutrina maravilhosa, portal do amor, guiaste um aprendiz como eu. Se estive perdido, agora me encontrei. Se estive cego, hoje enxergo a Deus. Queridos amigos, já passados mais de 2000 anos da vinda da doutrina do Cristo, 168 anos já se passaram da chegada da doutrina espírita. Se nós fizermos uma simples observação de nós mesmos e da sociedade onde nós vivemos, essa nossa observação nos mostrará que as criaturas ainda estão carentes de paz, de afetividade, de conhecimento de si mesmas, de autoestima, de respeito mútuo, de bondade, de honestidade e das demais virtudes que ainda estão na expectativa do momento adequado para poderem ser desenvolvidas. Nós podemos dizer que a vida da maioria de nós tem sido como uma fila indiana. Todos sabem o que é uma fila indiana. Cada um andando atrás do outro. Cada um carregando uma sacola na frente e a outra sacola atrás. Na sacola da frente, nós guardamos as nossas qualidades, guardamos as nossas virtudes. E na sacola de trás, guardamos as nossas imperfeições, guardamos os nossos defeitos. Por isso mesmo, durante toda a jornada, nós mantemos nossos olhos fixos em nossas virtudes, em nossas qualidades, presas como se fosse um troféu em nosso peito, ao mesmo tempo em que reparamos impiedosamente nas costas do companheiro que vai adiante todas as suas imperfeições e os seus defeitos, sem perceber que a pessoa que está vindo atrás de nós tem o mesmo pensamento a nosso respeito. Então, o que nós temos que fazer? Temos de inverter as sacolas. Pegar as sacolas de qualidades e de virtudes, colocar para trás. A sacola de defeitos e de imperfeições, colocar para frente. Para que nós possamos ficar olhando para os nossos defeitos, para as nossas imperfeições, para poder corrigi-los. Da mesma maneira que serviremos de exemplo para aqueles que estão vindo atrás de nós, que mirando-se em nossas qualidades e em nossas virtudes, irá pensar, se ele consegue, eu também posso conseguir. Mas, meus irmãos,
é preciso ousadia e coragem para inverter as sacolas. Além da ousadia e coragem, nós precisamos ainda fortalecer a nossa força de vontade. Olha, que bonito, hein? Fortalecer a força de vontade. Mas força de vontade já não é forte? Não é? Fortalecer a força de vontade, na língua portuguesa, é um pleonasmo. Né? O mesmo que subir para cima e descer para baixo. Agora, será que a nossa vontade é fraca mesmo? A nossa força de vontade é fraca? Aqui, nesta casa, né? Allan Kardec. Aqui, a vontade deve ser mais forte do que lá na minha casa, onde eu trabalho, né? Será mesmo que a nossa força de vontade é fraca ou é forte? Vamos ver o que Allan Kardec nos ensina numa questão do Livro dos Espíritos, que eu costumo dizer assim, ó. Essa questão, a maioria dos espíritas, ou grande parte dos espíritas, queriam apagar ela lá do Livro dos Espíritos. Assim, ó, isso aqui não existe não, hein? Vocês vão perceber por quê. Questão 909 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz o seguinte questionamento. Poderia sempre, já começa assim, ó, poderia sempre, não é poderia de vez em quando, às vezes, é poderia sempre o homem, quer dizer, o ser humano, pelo seu próprio esforço, vencer as suas más inclinações, vencer as suas imperfeições. E para o nosso desespero, a espiritualidade responde, sim, e frequentemente significa na maioria das vezes. E na maioria das vezes, fazendo esforço insignificante. O que lhes falta é a vontade. Dá até vontade de ir embora, mas falta vontade, então tem que ficar aqui ainda. E eles continuam dizendo assim, ó, quão poucos dentre vós fazem pequenos esforços. Por isso que eu disse que quero apagar essa questão lá do Livro dos Espíritos. Quando a gente pergunta, não dá, essa encarnação não vai dar. É muito difícil. Ele está dizendo aqui, ó, que falta só vontade. Eu acredito que nessa música que eu vou cantar agora, o compositor se inspirou, pelo menos numa parte dela, nessa questão do Livro dos Espíritos. Já faz mais de 2000 anos que um homem veio à Terra ensinar pra gente a força do amor. Infelizmente, o ser humano ainda continua em guerra e quanto menos consciência, maior a dor. A gente colhe o que planta, disso ninguém vai fugir. Por isso é que não adianta, a gente não pode mais se omitir. Mais coragem, mais vontade está faltando, eu reconheço. Todos querem a verdade, mas no fundo ninguém quer pagar o preço. Já faz mais de 2000 anos que um homem veio à Terra ensinar pra gente a força do amor. Infelizmente, o ser humano
ainda continua em guerra, e quanto menos consciência, maior a dor. Mas um dia a gente vai finalmente compreender o amor que o nosso Pai tem por mim e por você. E esse amor vai ensinar o que a gente quer saber. Quem tem olhos para enxergar vai ver, vai ver. A gente colhe o que planta, disso ninguém vai fugir. Por isso é que não adianta, a gente não pode mais se omitir. Mais coragem, mais vontade está faltando, eu reconheço. Todos querem a verdade, mas no fundo ninguém quer pagar o preço. Já faz mais de 2000 anos que um homem veio à Terra ensinar pra gente a força do amor. Infelizmente, o ser humano ainda continua em guerra, e quanto menos consciência, maior a dor. Mas um dia a gente vai finalmente compreender o amor que o nosso Pai tem por mim e por você. E esse amor vai ensinar o que a gente quer saber. Quem tem olhos para enxergar vai ver, vai ver. Queridos amigos, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que ele deve fazer para poder domar suas más inclinações. O espírita genuíno, o espírita verdadeiro, já sabe que, embora não possa voltar atrás e fazer um novo começo, ele pode recomeçar agora e fazer um novo fim. Mas ele sabe também que esse novo fim exige amor. Esse novo fim exige esforço, vontade. Esse novo fim exige transformação. Então, para que nós possamos ser genuinamente espíritas, temos que nos esforçar para podermos ser hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje, na tentativa de nos tornarmos pessoas mais solidárias, colocando-nos sempre na posição de servir, para que possamos, quem sabe, algum dia, nos transformar no servidor de todos. Tenho que tornar-me justo para que o bem se manifeste. Tenho que tornar-me puro como o dia que amanhece.
a Jesus eu agradeço por esta doutrina amiga que ilumina o meu caminho e transforma a minha vida na alegria da amizade, na companhia e na saudade. Amor divino, amor eterno, amor do Cristo, amor fraterno. Tenho que tornar-me justo para que o bem se manifeste. Tenho que tornar-me puro como o dia que amanhece. A Jesus eu agradeço por esta doutrina amiga que ilumina o meu caminho, que transforma a minha vida na alegria da amizade, na companhia e na saudade. Amor divino, amor eterno, amor do Cristo, amor fraterno. Nós fomos até a questão 895 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta: além dos defeitos e dos vícios sobre os quais ninguém jamais se enganaria, qual é o sinal mais característico da imperfeição? E os espíritos respondem: o interesse pessoal. E continuam dizendo assim: o verdadeiro desinteresse é coisa tão rara nesse nosso mundo que quando ele se apresenta é admirado como se fosse um fenômeno. Então, eu tinha um conhecido que estava assim, sabe, com a corda no pescoço, enforcado, precisando de dinheiro. E ele tinha um carrinho que valia 25 mil. Eu ajudei ele. Comprei, paguei 20, dei 20 mil para ele, ajudei. Ajudei nada. O que ajudei? Acabei de enforcar. Se valia 25, eu paguei 20. Né? Ajudado, se eu tivesse dado 26 ou 27. Um dinheiro a mais do que valia o carro dele. Mas a gente sempre coloca o nosso interesse acima das dificuldades do outro, né? Então as pessoas pensam assim: a pessoa está vendendo um terreninho, aproveita que ele está precisando de dinheiro, coitado, né? Tem doença na família, vamos aproveitar a oportunidade, né? Para demonstrar o nosso interesse pessoal. Como a doutrina espírita não tem contradições, Allan Kardec, na questão 918 do Livro dos Espíritos, vai perguntar
o contrário do que ele perguntou na 895. Na 895 ele pergunta, além dos defeitos e vícios, qual o sinal mais característico da imperfeição? E na 918 ele pergunta assim, por quais sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar a sua alma, o seu espírito, à condição de espírito perfeito ou espírito bem-aventurado? E os espíritos respondem, o espírito prova a sua elevação quando todos, mais uma vez, quando todos, não quando alguns, ele prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea constituírem-se na prática da lei de Deus. Isso significa dizer, mais uma vez, que nós temos que ser o quê? Obedientes às leis divinas. E obedientes às leis divinas, não só aqui na casa espírita, né? Porque, como diz a minha esposa, na casa de espírita é fácil. Lá você está sempre rindo, sempre cantando, né? E em casa, às vezes, a coisa é diferente, né? Então, temos que cumprir a lei divina onde? Em todos os lugares onde nós estivermos. Na casa espírita, essencialmente nos nossos lares, no nosso trabalho, enfim, em qualquer lugar onde estivermos, cumprirmos a lei divina, mesmo que aparentemente isso nos cause algum tipo de prejuízo, né? Que a gente pensa que causou prejuízo. Então, a obediência às leis divinas é um parâmetro para a nossa evolução espiritual. Conforme Allan Kardec nos ensina, ele diz assim, o verdadeiro espírita é aquele que sacrifica o seu próprio interesse em favor da verdadeira justiça. O verdadeiro ser humano de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua mais completa pureza. E por falar em caridade, nós fomos lá na questão 893 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta, qual é a mais meritória de todas as virtudes? E os Espíritos respondem, logicamente que todas as virtudes têm o seu mérito, porque as virtudes indicam progresso no caminho do bem. Mas a sublimidade da virtude é, mais uma vez aqui, o sacrifício do interesse pessoal pelo bem do seu próximo. E continuam dizendo, a mais sublime, a mais meritória de todas as virtudes nasce da mais desinteressada caridade. Veja que eles não disseram assim, a mais sublime, a mais meritória das virtudes nasce da caridade. Não. Nasce da mais desinteressada caridade. Por isso mesmo, quando nós lermos a palavra caridade em qualquer livro espírita, nós temos que considerar que essa palavra caridade no livro espírita já se encontra desprovida de interesse pessoal. Eu fico aqui falando, e eu não sou muito bom com as palavras, e eu vou cantar uma música agora bem curtinha. A letra dela é muito significativa. Se a gente fizer só o que está na letra dessa música, nós já estamos no caminho da perfeição. Então eu não devia nem fazer a palestra, só vinha cantar essa música e ir embora. Hein, Valentim? 2 minutinhos só.
Segue o teu caminho, semeando flores, colhendo espinhos da ingratidão, cumprindo sempre sua missão. Segue com humildade, fazendo sempre a caridade de coração. Esse é o roteiro da perfeição. Segue sempre sorrindo, sempre lutando, sempre servindo a teu irmão. Conquista agora a evolução. Segue, conquista a luz, servindo ao mundo e ao bom Jesus. Busca a iluminação na longa estrada da redenção. Segue, segue. Queridos amigos, nós estamos tendo a magnífica oportunidade de aprender, através dos ensinamentos da doutrina espírita, que nós estamos vivendo aqui neste mundo, que nós estamos aqui neste mundo realizando uma viagem de aperfeiçoamento. Então, é muito natural que ao longo do percurso nós tenhamos a necessidade de efetuar algumas correções de rumo, porque isso faz parte do processo educativo do espírito. Essas correções de rumo significam que nós devemos jogar fora as impurezas imprestáveis e ficarmos com a veste nupcial e pura das virtudes humanas. Porque somente as virtudes, queridos irmãos, purificam o campo da consciência. Meus amigos, para que nós possamos ser verdadeiramente espíritas, para que nós possamos ser verdadeiros cristãos, para nós conquistarmos essa perfeição relativa, precisamos ter ousadia e coragem para dizer não a tudo aquilo que estiver contrário aos ensinamentos da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. E precisamos também ter ousadia e coragem para dizer sim a todas as virtudes e, sobretudo, ao amor. Porque, conforme eu costumo sempre dizer, o amor, meus irmãos, é a mais bela música na partitura da vida. E sem amor, nós seremos eternos desafinados no imenso coral da humanidade. Por isso mesmo, é preciso amor para poder viver. É preciso paz para poder sorrir. Porque num dia a gente chega e no outro, logo vai embora. E como nós estamos tendo a oportunidade de aprender através das lições do Evangelho e dos ensinamentos da doutrina espírita, nesta vida, através das nossas escolhas, cada um de nós é quem constrói, é quem compõe a sua própria história. Ando devagar, porque já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs
o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo este sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conforme nos diria o poeta Mário Quintana, esta vida é uma estranha hospedaria, de onde se parte quase sempre às tontas, porque nunca as nossas malas estão prontas e a nossa conta nunca está em dia. Vou repetir, hein? Esta vida é uma estranha hospedaria, de onde se parte quase sempre às tontas, porque nunca as nossas malas estão prontas e a nossa conta nunca está em dia. Então, queridos irmãos, aproveitemos a oportunidade, né? Porque o final do ano está chegando, não é verdade? E não vai adiantar de nada eu vestir azul, amarelo, branco, preto, vermelho, qualquer cor, que o ano não vai ficar melhor por causa disso. Vai ficar melhor se nós formos melhores. Então, fiquemos de malas prontas, né? Acertando as nossas contas, para que nós possamos, dessa forma, permanecermos menor tempo na imperfeição e gradativamente conquistarmos a condição de espíritos perfeitos, cuja perfeição temos que entender que é relativa. E para encerrar, eu vou deixar uma música natalina no final, que também tem alguma coisa a ver aqui com a palestra. Sur
Surgiu há muito uma estrela em Belém, desceu à terra a esperança também. Um rei que nasce sem ouro ou requintes, seu berço uma manjedoura bem simples. Ama preparar a alvorada, caminha em nossa estrada, nos mostra a direção. Chega, conforta o triste e o fraco, reparte o teu pão farto, anima um coração. Surgiu há muito uma estrela em Belém, desceu à terra a esperança também. Um rei que nasce sem ouro ou requintes, seu berço uma manjedoura bem simples. Fala no alto da montanha, que o som do belo canto sustenta o interior. Perdoa a nossa fúria insana, que um dia eu ofereço a ti o meu amor. Surgiu há muito uma estrela em Belém, desceu à terra a esperança também. Em todo lugar do seu rosto só luz, o seu Natal, o seu nome, Jesus. Que Jesus nos auxilie e nos abençoe, a fim de que nós possamos caminhar sempre de mãos unidas através dos caminhos do bem, exercitando o amor fraterno e a caridade e sendo obedientes às leis divinas, para que nós possamos conquistar a nossa evolução espiritual. Muito obrigado a todos pela atenção, à casa pela oportunidade de poder estar aqui na noite de hoje. E para todos que porventura com quem eu não me encontre antes do Natal e do Ano Novo, um bom Natal verdadeiramente com Jesus e um ano novo repleto de saúde, amor e muita paz. Muito obrigado a todos. Obrigado.